Você pode orar? Por favor. Vamos orar? Deus, nós somos gratos nessa noite, gratos por podermos estar aqui mais uma vez na tua casa, Deus, para poder te adorar e te exaltar. Pai, nesse momento nossos corações, Senhor, se derramam para ti, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor transforme as nossas vidas, que o Senhor mude, Senhor, a nossa forma de pensar, de olhar, ao ponto de que devemos ser levados, Deus, a pensar e olhar como Cristo, teu Filho, pensou quando caminhou entre nós. Deus, no nome santo de Jesus, use o teu servo mais uma vez, para que ele fale mais uma vez conosco, Deus, para que ele venha, Senhor, nos confrontar e também nos confortar, ao ponto de que nós sejamos levados a te glorificar e te exaltar através da vida do teu servo. Em nome de Jesus, fale conosco. Isso é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, boa noite. A graça, queridos irmãos. Vamos ver você, Cacau, de novo. O Cacau me persegue, mas é uma boa perseguição. Quando alguém te persegue, a gente, isso é precioso, né? Estava pensando aqui, ouvindo a narrativa da nossa história, e me lembrando de um amigo colocou agora há poucos dias para mim: a Globo está tentando limpar a barra com os evangélicos, e ela está tentando fazer isso através de uma novela que é ambientada no meio batista, mas só que ela colocou em outro bairro, e ela tem enviado lá pessoas, representantes que frequentam a igreja, acompanham o culto, mas seria a história de uma família batista. E aqueles que foram enviados abriram o jogo. Olha, nós perdemos a audiência. Certeza é essa. Perderam dinheiro. E é um pastor amigo, que trabalha lá conosco no Betel, que é o pastor dessa igreja. Ele está sendo muito prudente nesse momento. Mas ouvindo a história, a nossa história da 4 de julho, eu acho que daria uma boa novela. Eu não posso esquecer o dia que um grande grupamento, isso já aconteceu por 2 vezes, pastor Elineu. Ele entrou lá na igreja de Guadalupe e vocês, com muito carinho, chamaram a 15 de novembro de mãe. Mas não, a 15 de novembro foi madrasta, quando muito. Eu me lembro que quando foi levantada a questão de nós apoiarmos vocês aqui, eu nomeei uma comissão de diáconos, mas no meio tinha um diácono extremamente tradicional. E ele veio aqui com mais 1 ou 2 irmãos, e depois da visita a vocês, de terem cultuado com vocês aqui, ele volta e me dá um relatório. Pastor, eles são muito parecidos com a gente, e não batem palma não. Ele já subiu, viu? Ele podia, pode estar com a barra limpa, porque ele já estava em cima esperando a gente. Mas é isso, amados irmãos. A 4 de julho tem alguma coisa muito especial. Em nossa igreja, domingo passado, havia um debate muito grande, uma análise do texto de Atos, e o objetivo do nosso pastor era demonstrar que a vida missionária é uma vida relevante e necessária, que a igreja precisa fazer missões. E começamos o nosso debate, voltamos a uma experiência antiga, onde a mensagem pode ser interrompida e qualquer irmão da igreja pode cooperar com alguma visão que Deus lhe tenha dado. Então foi narrado todo aquele início da vida da igreja primitiva em Atos, até que chegou um momento que foi levantada a questão: quantos membros a igreja de Jerusalém, para alguns batistas, deveria ter naquele momento de Atos 8, quando a perseguição se abate? E o povo todo ficou especulando. Bom, eram 120, depois 3.000 convertidos, depois há um versículo riquíssimo que diz que todo dia havia conversão. Todo dia o Senhor acrescentava aqueles que estão sendo salvos. Então imagine, quando chegou em Atos 8, a igreja devia ser muito grande. E é naquele momento, quando a igreja está muito grande, eu imagino já aquela multidão na porta do templo de Jerusalém, na porta formosa, celebrando o seu culto, quando Deus manda a perseguição, e aí o povo se espalha.
só ficaram em Jerusalém os apóstolos. E a especulação, vocês sabem que a Igreja Batista, todo mundo quer resolver tudo por votação, né? Então, foi por isso, foi por aquilo, foi por outra razão, e no final de todas as ponderações eu dei a minha contribuição. Eu disse, eu acho que Deus não gosta de igreja muito grande. Porque igreja muito grande se esconde muita gente, e igreja muito grande a gente tem a tendência de terceirizar tudo. Igrejas pequenas, não. Deus então diminuiu a igreja. Ele não acabou com a igreja, mas ele espalhou a igreja. E eu acho que essa é uma realidade. Amados irmãos, gostaria de, nessa noite de celebração, eu confesso a vocês que eu estou aqui, mas estou com o meu coração pesado por uma série de fatos que têm assolado a igreja. Quando uma parte do corpo sofre, o corpo todo sofre. Um pecado, um problema numa agência do reino tem que mover as minhas lágrimas e a minha penitência diante de Deus. A igreja americana vive uma crise sem precedentes no momento. A igreja batista. E nós enfrentamos também. Mas é nesse contexto todo que a 4 de julho celebra mais um ano de vida pela misericórdia de Deus. Nessa novela tão linda, tão linda, tão linda. Eu já contei para vocês aqui, aquele autor, Jim Edwards, ele tem uma obra interessante. Ele fala sobre a criação. Já leram esse autor? Jim Edwards. Ele é o autor Perfil de Três Reis, é o Nascimento, ainda não tem em português, mas ele narra o momento da criação com uma riqueza cacau impressionante. É uma ficção, ele se especializou em ficções, mas são ficções que não afrontam a Bíblia, elas vão além do texto, mas respeitando a ideia do texto. Ele declara que quando Deus está naquele processo de criação e os anjos e arcanjos estão ali presentes, os anjos ficam ponderando, observando para toda a criação, e tudo tem um par, tudo tem a contrapartida, é o termo que Eduardo usa. A coroa da criação é o ser humano, e Deus fez a contrapartida, fez a mulher. Mas anjos e arcanjos, havia algum anjo meio fofoqueiro, fica um arcanjo cutucando o outro e dizendo qual seria a contrapartida dele, do Criador. Para nós é história, mas para aqueles que estão fora do tempo não é história. Mas depois eles descobrem, quando Deus resolve encarnar e vem ao mundo, eles descobrem qual seria a contrapartida dele. Somos nós. Eles descobriram. É a noiva de Cristo. Isso é maravilhoso. Essa história, nessa perspectiva romanceada, a gente pode valorizar a nossa história. É a nossa história, é a minha história, é a sua história. Convido você a ler a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Esse é um texto que me apavora, devo ser sincero com vocês, me faz tremer. Neste texto, Paulo está aconselhando o seu pupilo, e Jim Edwards tem uma obra muito interessante chamada O Diário de Priscila, onde ele imagina que a casa de Áquila e de Priscila era o quartel-general de Paulo, onde todas as estratégias eram elaboradas e toda a missão de Paulo era trabalhada. E aqui nessa primeira carta de Timóteo, capítulo de número 3, eu queria ler um pedaço do 3 até o pedaço do 4, começando no verso 14 do capítulo 3, e diz o seguinte, a palavra de Deus: escrevo estas coisas a você, esperando em vê-lo em breve,
Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. É interessante a justaposição de duas realidades estranhas, antagônicas, absurdas e chocantes. Timóteo recebe de Paulo a primeira orientação: olha, você opera no que há de mais sagrado, você opera na casa de Deus, você opera no coração das pessoas. Essa é a verdadeira casa de Deus, não é um templo, é o coração de cada um de nós. Pastores operam na dimensão da existência e na dimensão da transcendência dos indivíduos. Eles se preocupam com a vida aqui e com a vida além. Então você tem que proceder aqui com muito cuidado, porque essa é a igreja do Deus vivo. São pessoas. E essa igreja do Deus vivo, que é de carne, mas abriga o Deus vivo, é coluna e fundamento da verdade. Eu não sei, irmãos, se vocês têm parado para refletir na profundidade daquilo que a palavra de Deus coloca sobre nós. Nós aqui somos, nós, cada um de vocês, eu aqui presente, nós somos chamados por Deus de coluna e fundamento da verdade. O que a obra de regeneração produzida pelo Espírito de Deus, através do sacrifício de Cristo na vida da gente, a eficácia dessa obra, ela nos transmuta de pecadores condenados à morte, ao inferno, agora em coluna e fundamento da verdade. A verdade eterna de Deus, ela é apresentada aqui na história por cada um de nós individualmente. Como igreja, nós representamos essa coluna. Como igreja, nós anunciamos essa verdade. Como igreja, nós precisamos viver essa verdade. Isso é um desafio sem precedentes. No mundo de mentira, no mundo onde tudo é relativo, a verdade só existe aqui, no coração de cada um de nós. A referência do mundo é a igreja. Eu me lembro quando eu ainda estava na 15 de novembro, um belo dia, o nosso então presidente da República, que também tinha um verbo solto, uma capacidade de ler as letras sem precedentes, ele solta uma pérola, que se Jesus fosse fazer política no Brasil, até ele se aliaria ao diabo. Ele soltou isso publicamente. E enquanto pastor batista, eu me vi num dever, responder a ele. E eu escrevi uma carta, que virou um sermão. Eu coloquei ali 8 razões pelas quais Jesus nunca se aliaria ao diabo. E a última das razões foi a seguinte: se Jesus se aliasse um dia, ou se tivesse aliado ao diabo, você não teria possibilidade de salvação. Obviamente eu nunca recebi resposta a essa carta, mas eu fiquei feliz porque a minha igreja, depois de ouvir aquela carta, já que ele tinha declarado essa aberração abertamente, eu quis respondê-lo também da mesma forma. Fiz a carta e enviei para o Planalto. Nunca recebi retorno, mas a minha igreja assinou a carta junto comigo. Não foi só uma carta minha, foi uma carta da igreja, por uma razão: a igreja é coluna e fundamento da verdade. Se Jesus se aliasse ao diabo,
não existiria verdade, mas há verdade no mundo hoje, porque Ele mora no coração de cada um de nós aqui. Se fosse uma igreja pentecostal, todo mundo gritaria, aleluia. Se fosse uma igreja presbiteriana, o silêncio seria absoluto. Uma igreja batista, a gente pelo menos ri, né? Mas vocês percebem a profundidade? Na sequência, o que Paulo vai dizer? Olha, o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Muita gente vai abandonar a fé. A gente enfrenta hoje no mundo um processo de secularização tão grande. E para uma aula que eu tive que ministrar nessa semana, eu mergulhei num autor que me faz muito bem, que é Dietrich Bonhoeffer. Aquele pastor luterano foi a pedra fundamental da chamada Igreja Confessante na Alemanha, num tempo de loucuras. Eu precisava falar sobre a obra dele, Ética. Mas eu me louvei também, tomei um livro, que é o melhor livro sobre a história de Bonhoeffer. E esse livro foi escrito lá entre 40 e 41. Bonhoeffer era um jovem pastor que abriu os olhos, tentou abrir os olhos do povo alemão para o fato de que eles estavam fazendo uma loucura. Genocídio de judeus era uma loucura. E ele tinha uma argumentação interessante. Olha, se a gente concorda com isso, nós matamos Jesus. Ele levanta questões profundas, extremamente profundas. Mas nessa obra, ele faz uma análise histórica preciosíssima de onde e quando o mundo se perdeu. Ele levanta a questão da Revolução Francesa. Ele mostra como, irmãos, o Ocidente foi formado a partir da palavra de Deus. O Ocidente foi estruturado pelos valores da palavra de Deus, tanto no ambiente católico durante muito tempo, quanto depois no espaço da Reforma. Esse mundo ocidental, onde nasceu a Universidade Moderna, que é fruto de protestantes que queriam conhecer a natureza de Deus em profundidade. Eles estudaram a ciência por uma razão, por conta do mandato cultural. Mas esse mundo ocidental cuspiu na sua origem, perdeu-se e, na realidade, tentou imaginar que a razão humana seria o seu próprio Deus. Ele aponta lá o período da Revolução Francesa como isso. Há estudos muito interessantes. O que salvou a Inglaterra de uma revolução semelhante foi a obra de Wesley. Foi o Clube da Santidade. Deus operou, Deus segurou, mas a Inglaterra se perdeu mais tarde. Lamentavelmente. A Europa se perdeu. A Europa se secularizou. E tristemente, irmãos, a igreja foi junto em muita coisa. O triste caminho da igreja hoje, e eu creio que Deus mantém um grupamento remanescente, fiel, que sustenta, é por causa desse grupo fiel, desse remanescente fiel, que Deus ainda segura a ira dele sobre nós. É por amor a esse povo. Graças a Deus ele mantém. O livro do profeta Isaías mostra isso lá no capítulo 45. Por conta desse remanescente. Irmãos, nós entramos, perdoe-me aqui, eu oro muito pela igreja, eu oro pelo pastor de vocês todo dia, eu oro por Maurício sempre, porque essa igreja coopera lá no recolhimento Betel, amigo precioso que está lá, que dá seu tempo, dá o seu conhecimento, e faz isso com competência. Oro pelos amigos que eu tenho aqui, mas, irmão, há uma oração que hoje eu tenho medo de fazer. Senhor, eu não peço que a igreja cresça, mas eu peço que a tua palavra cresça no meio deles. Deus pode agregar mais alguns,
mas que sejam agregados pelo Senhor, não sejam fruto do nosso esforço. Eu sou de um tempo em que um grupamento menor de cristãos evangélicos fazia uma diferença muito maior no Brasil. Eu creio que quando nós nos agigantamos, houve um movimento proporcional ao nosso agigantamento, do esquecimento que nós somos coluna e fundamento da verdade. Nós diminuímos nesse aspecto, nós nos corrompemos nesse aspecto, nós passamos a tolerar uma série de pecados no nosso meio, e eu creio que isso é danoso para nós. Nós perdemos a nossa autoridade. E quando vocês completam aqui 13 anos, o meu desafio para a igreja que eu amo, igreja em cuja história Deus me colocou de alguma maneira, às vezes eu queria largar essa história, Deus não deixava, ela me perseguia, ia lá no meu escritório atrás de mim, mas eu passei a amar tremendamente. A história de vocês é a minha história também. Mas, Senhor, que a 4 de julho, na sua história, ela nunca abra mão desse princípio, dessa consciência. Nós somos coluna e fundamento da verdade. Amém. Que a apostasia não passe por aqui, mas que essa igreja permaneça firme. Eu tenho certeza que Deus vai agregar mais gente aqui. Eu sei que Deus ama a gente. Eu sei que Deus ama muitas outras pessoas lá fora. Eu sei que o nosso compromisso de testemunho vai se manter aqui e mais gente chegará aqui. Eu tenho certeza que esse salão ficará pequeno um dia. Mas eu não quero essa igreja monstruosa. Eu quero essa igreja poderosa. Eu tenho uma proposta para vocês no 13º aniversário. Ela pode ser meio estranha, mas a minha proposta é que a gente chegue até a maturidade de chorarmos os pecados de toda a igreja evangélica aqui no Brasil. Quando a gente chora com a tristeza, eu creio que a gente se torna mais forte. A igreja de Jesus, ela não pode esquecer uma coisa: nós fomos fundados sobre o sacrifício dele, e a nossa história é uma história sacrificial. Sempre foi e sempre será. Por essa razão, muitos dos ilustres servos de Deus dizem: olha, eu quero ter a honra de padecer também. Paulo chegou ao limite: eu quero completar o que falta dos sofrimentos de Cristo. E eu creio que esse sofrimento reside num fato: será que nós estamos dispostos a ser uma expressão da verdade no mundo de hoje, no mundo contemporâneo, no mundo que não admite mais a verdade, no mundo onde tudo é relativo, onde a ortodoxia virou heresia, e a heresia tornou-se ortodoxia, onde nós transigimos no nosso meio com tanta coisa triste, no mundo da informação, onde nada mais se esconde, irmãos, onde a vergonha de alguém em qualquer outro ponto que se declare crente é a minha vergonha aqui. Eu não acuso ninguém, não quero acusar ninguém, não tenho direito de acusar ninguém, mas eu tenho um dever: chorar os pecados de alguém que se declara servo de Deus e escorrega. No meio de toda a tragédia na Alemanha, Bonhoeffer, ele levanta um desafio para a igreja confessante. A igreja que não cedeu às orientações do Führer, aquela igreja que resistiu. Mas ele levanta uma coisa: eu queria, nesse momento, quando dói, irmãos, por que Deus nos permitiu vivermos nesse tempo? Eu me questiono muito sobre isso.
Porque nesse tempo as coisas estão turbulento, com tanta tecnologia, onde a tecnologia se tornou a senhora de todos nós. Mas um tempo onde os evangélicos cresceram no Brasil, mas o crescimento evangélico é inversamente proporcional ao poder de testemunho desse povo. Por quê? Primeiro ponto, eu não posso esquecer que eu sou coluna e fundamento da verdade. Segundo, eu não tenho direito de jogar pedra sobre ninguém, mas eu tenho um dever. Inspirado em Bonhoeffer, no meio daquela crise, quando a igreja se corrompeu, irmão, o sujeito que se tornou o líder da igreja luterana na Alemanha, no tempo de Hitler, e que no início hipotecou solidariedade a ele, terminou no suicídio. Irmãos, a nossa fé não pode ser à toa. O nosso testemunho não pode ser vazio. Eu tenho certeza que a nossa postura no mundo hoje pode fazer diferença. A verdade reside aqui. Eu queria levantar algumas coisas para você nessa... Perdoe-me o desabafo, mas o pastor não pode desabafar lá fora, tem que desabafar na casa dele. Essa é a minha casa. Mas, meus irmãos, eu listei algumas coisas aqui que eu queria dizer. Por que nós somos fundamento da verdade? Então, por favor, Salmo de número 15, abra lá. Eu quero começar daqui. O salmista Davi, e ele começa com uma questão, com uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? E ele mesmo responde: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. É interessante essa expressão, né, Maurício? De coração. Quando o judeu não fazia a divisão que nós fazemos, não. Tristemente, a tradução do Velho Testamento da Septuaginta apropriou a nomenclatura grega, né? Da visão dicotômica do homem, né? Espírito, alma e o corpo não perecível e negativo. O judeu não pensava assim, pensava numa totalidade. É interessante, mas a ideia de coração é a série dos meus valores. Os meus valores são verdadeiros. Os meus valores só sabem expressar a verdade. Quem vai habitar lá é aquele que age assim. Isso é maravilhoso, irmão, mas esse é o ponto de partida. É interessante que o segundo ponto, por favor, abra lá em Isaías 45, verso 19. Você tem aqui mais aquilo que sustenta o nosso compromisso e o fato de sermos coluna e fundamento da verdade. Isaías apresenta aqui o Senhor como o Criador e o Libertador de Israel. Mas no verso, por favor, de número 18: porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é o único Deus. Eu gosto daquele argentino, ainda que não seja muito ortodoxo, ele diz: Deus é ateu. Ele não crê em nenhum outro Deus, porque na verdade não existe nenhum outro Deus, Ele é o único. Mas olha, Ele criou os céus, Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em algum lugar escuro da terra. Eu não disse à descendência de Jacó: busquem-me em vão. Eu, Senhor, falo a verdade e proclamo que é direito. É lindo isso. O nosso Deus é um Deus de verdade. O seu povo precisa ser um povo verdadeiro.
em toda a dimensão, custa o que custar isso aqui. Mas eu tenho mais um texto aqui. Eu fiz uma listagem grande, eu não quero cansar vocês, mas eu selecionei alguns. Irmãos, a verdade é fundamental para nós, lá em João 8, verso de número 32, por uma razão. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade liberta. Irmãos, o cristianismo começa com verdade, por uma razão, é o arrependimento. Você só se torna cristão quando diante, nós cantamos aqui, da santidade de Deus, a gente vê a sujeira da nossa vida, e a gente se penitencia disso. A gente reconhece: Senhor, eu sou pecador. Não há cristianismo sem confissão, sem verdade. Não há. Não pode haver. Não é cristianismo. A verdade liberta. Irmãos, a gente sabe quando a gente cometeu algum erro, quando a gente pode fazer uma confissão, é um peso que sai dos ombros da gente, ou não é? Como é bom. A verdade alivia. Eu sei que o momento da confissão é doloroso, mas depois é um momento que traz prazer. Ele entra na nossa história como um marco divisor. Mas olha, Jesus falou, João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade foi personificada, a verdade foi encarnada. Da mesma forma que a verdade é encarnada em Cristo, ele é a verdade absoluta e total, nós precisamos encarnar essa verdade. Esse é um desafio nosso. Mas em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, vai lá, abra lá agora. Há um versinho aqui que é interessante. E esse verso é profundo. Deus sabia porque Ele nos colocou essa palavra tão maravilhosa, que revela o caráter de Deus e que revela também o meu caráter, o caráter que precisava ser mudado. Mas no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, nós temos aqui esse lindo texto. Esse é tradicionalmente um capítulo usado para falar de amor, não é? Já vi tanta pregação sobre amor em Coríntios 13, mas olha o detalhe: o amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O verdadeiro amor, ele é cativo da verdade. Não pode haver amor genuíno se não há verdade na história. A verdade é requisito básico e fundamental para que um amor genuíno possa ocorrer. É o que Paulo coloca para nós aqui. Tudo mais é loucura fora disso aqui. Mas olha, João, capítulo 4, verso 24. Por favor, chegue lá. Eu sei que eu sou um pouco chato, viajando muito pela palavra de Deus, mas eu gosto, sabe? Porque a gente faz cada descoberta tão bonita, não é? A gente pensa que sabe muita coisa, mas, irmão, a gente não sabe quase nada. Então, olha só. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem no Espírito. Nós aqui tivemos nosso momento de adoração ao Senhor. Havia verdade no coração de cada um de nós. Billy Graham, um dia ele fez uma declaração que o momento de maior lorota nos Estados Unidos era a parte da manhã nas igrejas, quando o povo adorava a Deus. Adorava. A gente canta muita coisa que não é real na nossa vida. A gente não tem esse direito. O Senhor Jesus colocou isso aqui: adoração é em verdade. Ela precisa ter uma franca, direta. A gente adora a Deus até quando diz: Senhor, eu não entendo o teu caminho, mas eu vou seguir o que o Senhor quer. Há muita coisa dolorosa, Senhor, mas eu respeito a tua vontade, eu me submeto a ela. Amém. Você tem todo o direito de dizer para Deus: Senhor,
é estranho, mas eu sei que se vem do Senhor, eu suporto aqui. Isso é verdade. A sua adoração pode ser manifesta na sua perplexidade, mas ela tem que ser sincera. Isso é sinceridade. Olha, a adoração é ligada com a santidade. Mas, queridos irmãos, eu quero terminar lendo para vocês aquilo que me marcou muito. Quando na Alemanha a igreja enlouqueceu e a igreja confessante diminuiu por conta da perseguição, Bonhoeffer foi para a cadeia e Bonhoeffer é assassinado por Hitler 30 dias antes de terminar a Segunda Guerra Mundial. Mas ele levanta, o texto que ele levantou não foi um clamor por ele, não foi um clamor pela igreja confessante, mas foi um clamor pela igreja como um todo. E nesse momento que a gente vive períodos tão delicados na nossa história, eu queria colocar para vocês aqui os pontos que Bonhoeffer colocou. Eu tenho certeza que a nossa igreja seria uma igreja madura se ela pudesse chorar os pecados da igreja como um todo. Não se envolver neles praticando-os, mas se envolver neles clamando pela misericórdia de Deus. Nós seríamos uma igreja madura. Não jogando pedra nos outros, porque nós somos frágeis, mas clamando a Deus pelos outros que pecam. E diz Bonhoeffer o seguinte: a igreja confessa não ter procedido com abertura e clareza suficientes em sua pregação do Deus único. A gente tem que ser claro, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que apresentar o evangelho não dourado. Não é o evangelho de prosperidade. A verdadeira prosperidade está em Cristo, mas ela às vezes não é material, mas ela é uma prosperidade real. A gente tem que apresentar o evangelho na sua pureza. Em segundo lugar, a igreja admite ter usado mal o nome de Jesus Cristo ao envergonhar-se dele diante do mundo e não ter combatido com a necessária veemência o abuso desse nome para fins infames. A igreja precisa condenar isso. Muitas vezes usamos de maneira indevida o nome de Cristo. Nós não temos esse direito. Ninguém tem esse direito. Terceiro lugar, a igreja confessa-se culpada da perda do dia santo, do esvaziamento de seus cultos, do desprezo do descanso dominical. Porque tanta gente podendo estar presente em comunhão com seus irmãos não vem. A pandemia foi uma desculpa, em algum momento foi uma realidade, mas em outro momento foi uma desculpa para muita gente. Eu acho que a pandemia, ela exerceu, acabou exercendo, porque se Deus é Deus, Ele é Deus, eu creio nisso, um poder discriminante. Tem gente que não quer voltar mais para a comunhão dos santos. Por quê? O problema não é novo, está lá em Hebreus. Já tinha crente lá no tempo da carta aos Hebreus que não queria mais ir para a comunhão. Por quê? Ninguém pode ser crente solitário. Nós precisamos mutuamente uns dos outros, irmão. Eu preciso de vocês. O olhar de vocês sobre mim é o olhar de Deus. Vocês animam, vocês exortam, vocês cuidam um ao outro. Esse é o princípio da mutualidade, não é? Mas olha, a igreja confessa ser culpada do desmoronamento da autoridade dos pais. Ela não se opôs ao desprezo da velhice e à idolatria da juventude, por medo de perder a juventude e com isso o futuro, como se a juventude fosse o futuro da igreja. Dramático, não é? Meus irmãos, eu estou falando com muita sinceridade de coração aqui. A gente precisa amar a juventude, sim. Mas quanta igreja, por amor aos jovens, abandonou os velhos? Eu sei que o desafio mais complexo de cada pastor é articular
juventude com velhice dentro da igreja. Eu sei disso. Jovem é barulhento e velho não gosta de muito barulho. A sorte é quando o velho fica surdo. Mas às vezes vem assim, vem desacusia, um monte de problema aí, o sujeito aloca com tanta zoeira, né? Então, é interessante. Mas olha só, é um desafio para nós como igreja. A atualidade da confissão proposta por Bonhoeffer para a igreja toda é impressionante. A igreja confessa que viu o arbitrário emprego da violência brutal, o sofrimento psíquico e físico de inocentes sem número, bem como opressão, ódio, assassinato. Ela se tornou culpada da vida de muita gente. A igreja precisa gritar. A igreja é um bastião de verdade e de justiça. A igreja confessa não ter achado uma palavra de orientação e auxílio sobre a dissolução de toda a ordem nos relacionamentos recíprocos dos sexos. O problema não é novo, é antigo. A gente precisa resolver. A gente precisa enfrentar a verdade aqui, com a verdade na mão. Nós somos baluarte dela, coluna dela, enfrentar isso com muito amor, mas enfrentar isso. Uma igreja batista aqui do Rio, o pastor pregou um sermão que falava sobre quanto ao aborto. Um grupo de moças se levantou, virou as costas e foi embora. Aqui no Rio. Você pode admitir isso no meio cristão? Olha, a igreja confessa que assistiu silenciosamente à espoliação e exploração dos pobres. Eu sei que aqui a gente tem feito diferença. Muitas têm feito diferença, graças a Deus. Mas muitas têm também se perdido e buscado um status, um modo de vivente que não condiz com a realidade do Evangelho. É triste. A igreja confessa ter culpa para com as numerosas pessoas cuja vida foi destruída por difamação, denúncia e desonra. A igreja confessa ter aspirado segurança, sossego, paz, posse e honrarias, coisas a que não tinha direito, e que assim não refreou, mas estimulou a cobiça das pessoas. É atual. A igreja confessa sua culpa em relação aos 10 mandamentos e confessa sua apostasia de Jesus. Irmãos, eu estou abrindo meu coração para vocês hoje, porque eu tenho tristeza. Eu tenho alegria quando estou aqui, mas eu tenho tristeza quando olho para um cenário maior. Eu não posso pregar isso numa grande igreja, mas eu sei que aqui vocês vão entender. Mas nesse 13º aniversário, eu vim aqui para dizer a vocês uma coisa. Primeiro, meu amor por essa igreja é muito grande. Eu me sinto membro dela. Mas eu creio que a partir dessa igreja, Deus pode fazer muita mudança no cenário que a gente vive hoje. Amém. Não importa o mundo. Glória a Deus. Importa o nosso compromisso com a verdade. Importa o nosso estilo de vida. Importa o nosso amor. Importa a nossa obediência. Amém. Importa a nossa entrega. Que Deus abençoe vocês. Eu desafio vocês não a criticarmos, mas a chorarmos juntos o pecado da igreja aqui no Brasil e clamarmos a Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, age no nosso meio, muda esse cenário. Senhor, nós não queremos ser contaminados pelo mundo, nós queremos estar aqui para fazer a diferença nesse mundo. A nossa autoridade depende da verdade, Senhor. E nós fazemos um compromisso com o Senhor, um concerto, quando celebramos o 13º aniversário. A 4 de julho é uma comunidade da verdade. Ela viverá por essa verdade, ela dará a vida por essa verdade. É Cristo. Que Deus abençoe vocês. Amém.